Por que o planeta Terra não é considerado planeta alquímico na Cabala? Dentro do curso natural cabalístico, o elemento Terra, sim, é classificado como elemento alquímico. Ele se liga à ideia do enxofre, que unido a Mercúrio, que na verdade é passivo e feminino, encontramos o que se chama, em Cabala, de coito do rei e da rainha. Isso aí você vai ter que estudar, seja no Google, em livros, caso você não entenda esse processo. Mas não é disso que vamos falar, nós vamos falar do planeta Terra propriamente dito. Por que que não há ele dentro do sistema alquímico? E sim o elemento que o constitui. Mas Terra existe em Mercúrio, existe em Vênus, existe em Marte. E há muitos outros exoplanetas descobertos há pouco tempo, né, relativamente pouco tempo, que se assemelham à Terra também em zonas ecológicas, que pode ter vida biológica. Mas o planeta Terra, onde é que ele se encaixa? Alguns dizem que não dá para contar ele cabalisticamente porque estamos nele pensando em cabala. Mas não é por isso, é que realmente a Terra pertence a um circuito fechado, a uma cadeia de evolução só da Terra. Por exemplo, se der um terremoto muito brando em todo o globo, que dê uma sacudidela, não vai sacudir nem a Lua, dependendo. Até mesmo um meteorito de médio porte possa que não afete nem a Lua, o satélite natural da Terra. Muito menos os planetas que estão em uma distância segura. Então, um não se envolve na vida do outro. Mas o que acontece? Há sim uma influência na Terra. A Terra está sendo visada, policiada, por todos esses outros planetas mais velhos. A Terra é relativamente jovem, perto dos outros órbes. Então, o que esses órbits fazem? Por exemplo, na Terra, vamos pegar um exemplo. A abelha pertence à evolução da planta, porque ela já é o reino animal, muito mais moderna, mas a abelha que é responsável pela polinização das plantas. Então as plantas só existem porque existem abelhas. Aquilo do futuro, a mesma coisa. O homem existe porque existe hierarquia acima do homem, que vamos chamar de inteligência angélica. Bom, mas a Terra, você já perguntou para a Terra, mesmo em meditação profunda, vê se ela responde, se o nome dela é realmente Terra. Eu brincava de que Terra, na verdade, é terra, água, fogo, ar. E o Akasha é aquele azul. Mas aquilo é tão subjetivo, é tão abstrato para as mentes aqui, que nem é contado. É contado os 4 elementos e não 5. O quinto é a quinta essência, que vemos aqui como espírito nessa gravura. Terra deveria se chamar com uma sigla parecida como Terafar, o Terafir, porque terra, água, fogo, ar. Então, em grego e também em celta, e em muitos outros locais da Europa, terra era chamada de Gaia. Entre os hindus é Mata. Tanto que depois dessa surrupiação latina com os termos orientais, temos a palavra matar. Matar é colocar abaixo da terra. Unir a terra. Tornar terra. Então, olha só, né, a gente fala tanta coisa e não entende o sentido das palavras, por isso que é bom a etimologia.
Também faz parte do autoconhecimento, do desenvolvimento, da iniciação, inclusive da iluminação. Você entender o código de linguagem das palavras. Para quem acha que não há código de palavras de linguagem universal, então pelo menos mensure as suas palavras, que às vezes muito bem colocadas, muito bem articuladas, que não significam nada do que você quer anunciar ou dizer. Gaia, em algumas localidades da Índia, era também chamada de Maia. Terra, Gaia, deles, os latinos. No hindu antigo é Mata ou Maia. Ah, mas Maia é ilusão. Sim, a Terra é uma ilusão. Pensamos que ela é o centro do sistema, desse sistema sistêmico que se repete. Mas a repetição é muito mais aparente, né, e concreta na Terra. Isso dos dias exatos. Não é como em alguns outros planetas, que os dias e noites e anos são contados muito diferente aqui da Terra. São aleatórios, podendo mudar, desacelerar ou acelerar. Está se descobrindo muita coisa. O cientista, apesar de muito intelectual, ele fala coisas que o espiritualista já sabia. Por exemplo, os entusiastas ou pseudo-esotéricos dizem assim em algumas escolas e vertentes, que a Lua é má porque ela é do astral. Astral é o plano dos astros e também da visão, não da emoção que nós colocamos lá. Porque nós colocamos lixo na floresta, não quer dizer que a floresta deve ser derrubada porque ela é uma lixeira. Não, é nós colocando coisas em lugares errados. É só isso que a gente faz aqui. A gente veio mesmo para cagar. Desculpa pejorativo. Para estragar. Para quê? Para que a gente conheça a ordem através do caos, que depois tem que organizar de novo. Então, Gaia, vejam, Gaia, a mãe Gaia, também é chamada de Mata no hinduísmo. Já falei o significado por que matar. Tanto é que matar, olha só, matar é estar na terra e oferecer ao ar, aos ares. Ou seja, largar uma oferenda, um sacrifício sobre a pedra, que também vem do hindustão, né? Prithvi, Pietro, pedra, se coloca ali e depois oferece, levanta-se, ergue-se a oferenda, pode ser um ser vivo, e se oferece ao ar que eles entendiam como céu, cielos, para as estrelas. Só depois veio o costume mórbido de matar a oferenda. E oferenda o que é? Despacho, despacere. E despacere é não passe, então não passe dos limites. Ofereça com a sua fé, tudo bem. Mas por que o planeta Terra não? Não está como é contado o Sol, Mercúrio, Vênus, a própria Lua, Marte, Júpiter, Saturno. Os geracionais, em astrologia, eles pertencem a uma evolução futura. Como ficam os planetas enquadrados nesse negócio? Tanto que há uma tradição gnóstico-rosacruciana, também maçônica, que se fala de inferno da Lua, não existe o da Terra. A Lua representando a Terra. Inferno de Marte, inferno de Vênus, inferno de Mercúrio, de Júpiter, de Saturno, do Sol. Também aos céus. Isso também está ligado à Divina Comédia de Dante. Ali temos os círculos dantescos, tanto celestes como infernais, que estão nas camadas interiores da Terra.
Mas também é dito que, em contraposição, eu falo das dimensões, porque pode ser medidas, dimensionadas, dimetradas. Essas dimensões são as 7 portas do conhecimento. Então, se você não acessa essas dimensões, percebam, você não se inicia. Então, é muito importante, sim, a meditação, a projeção astral, mental, inclusive a roupa, que seria o desdobramento abstrato. Por isso que você dorme. Sempre falo, se você não faz nenhum esforço, a natureza faz por você, no tempo dela. Mas você pensa que é ficar aqui no corpo. O que eu vou dizer sobre, será que esses planos influenciam a Terra? Eu estou colocando a Terra como referencial, fazendo um adendo, uma ratificação, para explicar bem, que a Terra só está aqui sendo representada a parte coesa, sólida, massiva, disso que é a parede, como eu fiz aquele vídeo das portas e as portas estão uma diante da outra, abertas, não fechadas. E o plano físico está fechado. Por isso que ele não pertence ao circuito alquímico. Ele não é contado, e sim o elemento que o constitui, que nada tem a ver com terra, porque a terra não tem esse nome. Então, dentro da terra, temos água também, temos fogo. E será que os planos influenciam? Por exemplo, por a terra ter um núcleo extremamente quente, infinitamente quente, por que ele não torra a terra? Se o astral é o plano das almas, por que a gente não vê as almas? Por que elas não nos influenciam, não vêm aqui e nos ferem ou matam, ou não nos roubam, não comem nossos alimentos? Claro que alguma influência tem, mas eu digo, por que a gente bota tanto o bode expiatório nessas coisas? Ai, o astral. Ai, a mente é muito racional. Ai, Deus. Tem gente que não gosta que a gente diga vá com Deus porque ela crê que vá com Deus é só no dia da morte. Olha o mata aí de novo, né? A terra. Amam a terra, mas não querem voltar para a terra. Isso é, no mínimo, contraditivo. Então, se a gente pegar esses planos, os 7 portais do conhecimento, que seriam os próprios planos, Atman, Budi, Manas, mental, racional, astral, etérico e físico, vamos colocar o Sol como Atman. Ele é único dentro desse sistema, ele é o chefe, o Atman. E nele vamos todos voltar. Quando a gente fala somos poeiras das estrelas, porque viemos do Sol, não de todas as estrelas, a nossa estrela em particular. E o que esses planos e planetas têm em comum? Peculiaridade. O Sol é diferente de Mercúrio, que é diferente de Vênus, que é diferente da Terra, é a Terra da seu próprio satélite, e Marte, seus satélites, Júpiter e seus satélites, que são massivos e ele é gasoso, Saturno e os seus satélites. Inclusive, Titã é das luas mais massivas do nosso sistema. Depois temos os outros planetas geracionais que não vamos contar aqui, porque eles pertencem a outro tipo de evolução. Eles já estão. É como na minha empresa, que a gente já vai embalando coisas do mês que vem, agora para não se atrapalhar depois. Já está embalado, registrado e dado baixa, antes de sair para o transporte. Então, eles são para a 6ª raça. Tanto que temos Urano, Netuno, temos Plutão, sim, é planeta, só que é um planetoide. Temos Eris, descoberto há pouco tempo. E tem muitos outros mais para lá. Só que a distância nos afasta, né? Nos tira o campo de visão. O cientista está preocupado muito com o que está lá atrás, né? E não percebe aqui no próprio sisteminha o que tem oculto, né? Tem planetas, inclusive, lá no final do nosso sistema solar que são sutis.
a ponto que não são detectados. Mas nós vamos chegar lá. Então, o que mais dá para falar dessa Terra? Então, Terra está no meio. Então, Sol é Atman, representação como? Como, por exemplo, a sua consciência está no seu coração. Então, é uma startup, é uma filial, um centro operacional físico, mas a sua consciência, o átomo bindu, ele está no físico? Não está. Então, o Sol, ele é atmânico, mas ele não é Atman. Mercúrio está ligado a Budi, ao segundo plano, de cima para baixo em frequência, não em direção. Mercúrio é o amor universal. Muitos pensam que é intelectualismo, não, o amor universal. O amor pelo trabalho, pelo labor e o conhecimento. Vênus está ligado ao mental abstrato, mente divina, que está ainda em formação. Veja que esse planeta, fisicamente, ele está realmente entre calor, frio e tudo mais. A Terra. A Terra, ela está ligada a quê? A nada. Ela está no meio como uma pária desse sistema. É onde vêm todos os resíduos de evoluções. A Lua. A Lua está ligada ao etérico. O Marte, sim, é considerado como alma da Terra, só que materializada. É como se entrasse, é como um elétron que entrou de Atman no primeiro momento, Big Bang, o que você quiser, entrou aqui para vitalizar. O Marte está segurando como alma da Terra. Se a Terra desaparecer, tiver algum cataclisma irreversível, nós temos Marte. Podemos, inclusive, repovoar Marte, que já foi povoado, que é substrato, resíduo de Tiamat, ou Tiamat, se você quiser chamar. O planetão que não cabia no sistema. Estava travancando. É como, por exemplo, repartir o pão, né? Ou você picar lixo para caber tudo num saco pequeno, que é esse sisteminha. Marte está ligado ao quê? Ao mental racional. Muitos acham que é o astral. Ao astral por causa de ser, na mitologia, só na Terra, como deus da guerra. Não, gente. Por quê? Terra está ligada à Terra, Terra, plano físico. A Lua é o etérico. Tem que ter o mental racional, que é Marte. Mas isso se replica. Quando pegamos Júpiter, o grandalhão, em frente Mercúrio, como se fosse uma menorá hebraica, ele está correspondendo a esse amor. Por isso que ele é o grandão. É um amor incondicional que não cabe no peito. E lá na ponta, antes do cinturão de Kuiper, está Saturno, o tempo, com um anel. Ele é um sol negro, vamos dizer, é a contraparte do sol átmico. São as suas sombras. Então, a Terra só serve como marcador de livro, gente. Divisor de águas. E como a Terra não consegue influenciar, pode acontecer qualquer cataclismo aqui, nós estamos gritando aqui agora, o próprio satélite, na estação espacial, a própria Lua não estão nos ouvindo, então a gente não influencia. Eu tinha feito um vídeo, será que as criaturas dos outros lados e outros planetas, mesmo físicos, ou outras dimensões nos ouvem? Quando dá uma tempestade, gente, e aqui nós vamos classificar aqui, ó, dentro da Terra, a Terra é apenas um representante comercial, tá? É uma arte livre. Aqui também a gente vê, por exemplo, o solo está representando o primeiro portal do conhecimento de baixo para cima, plano Terra, plano físico. A água está representando o etérico, os rios, os mares. O calor que evapora essa água está representando o astral, o sentimento da Terra. Sendo que a Terra mesmo é um corpo físico, é um organismo vivo.
E onde é que está os pensamentos da Terra? Nos ares, nas nuvens. Tanto que a própria mente humana, quando é criança, você é inocente, você controla os elementais, porque você é que nem eles. Então é como se fossem amiguinhos de colégio, tem afinidades, eles te ouvem, eles concordam com você. A criança consegue fazer desenho nas nuvens, realmente, imaginando calor. Ela nem vê que sai do chakra frontal calor e ela molda a nuvem. E onde é que está o espírito da Terra? A tríade naquele azul celeste. Inclusive você pode ver durante o dia chispas de prana, não com o olho, você está olhando com o chakra frontal. Aí que eu digo que todos somos médios. E médium deu origem à palavra médico. O médium vê a causa, o médico vem e resolve. Nem sempre. Porque a fiscalidade é aquela parede que tu não sabe o que está do outro lado. Eu estou ouvindo o rosto, não consigo ver através da parede o que. Eu não consigo ver a imagem. E o que é, por exemplo, uma quarta dimensão? Nós estamos na terceira. Altura, largura, espessura, né? Volume. Na quarta tem tudo isso, só que enxergar através e ouvir através. É no mental. O mental, ele ouve pensamentos. O que você vai ver no mental? Você não pode ter corpo físico no mental, porque o mental pede mesa. E pede e mede. Pesando e medindo, ele vai querer deixar o mais perfeito. Ele é um perfeccionista de baixo. Porque o ego já acha que é o eu. Então o que ele vai fazer? Ele não sendo self, ele vai querer deixar nos moldes de algo que está na perfeição do self e não consegue. Então ele vai tentar deixar simétrico. E quando nós vamos falar em geografia, Gaia, Terra, é geografia. Então, para quem, né, dá muito valor para a Terra, deveria gostar dessa matéria acadêmica. Geo é terra. E tentamos sempre colocar geometrias, inclusive dos nossos corpos, em outros mundos. E vocês sabiam que há um planeta descoberto há pouco tempo pela ciência, chamado Sim, que quem comanda seus dias e noites é sua Lua. Inclusive lá tem auroras boreais, pesquise. A própria Lua, ela reflete, ela atrai luz anômala de um sistema que não há Sol, é um planeta errante, e a Lua é positiva. Só na Terra falamos que a Lua ela é astral e ela não é, ela é etérica, tanto é que toda a água da Atlântida, que afundou a Atlântida, caiu da Lua e não apenas das chuvas. As chuvas é isso que a gente vê aí, já é muito, só a água da Terra que evapora. Mas precisava de muita água que completasse um planeta, que inundasse tudo, que não sobrasse nada. Tanto que a Terra parecia esses exoplanetas oceano que estão por aí, que dizem que é só oceano e uma pequena massa interior. Então a Terra, ela tem um significado só para o homem terrestre enquanto ele está ali. Depois que o homem sai daqui, ele já não está nesse sistema. Por isso que a gente tem essa sensação de abandono, de separação, de perda. Mas esses que ficam do outro lado, tem vivos e tem mortos, tem elementais, tem seres que são de lá e nunca tomaram o corpo físico. Quando eles vêm para cá, eles estranham e voltam muito rápido. Mas quando eles estão lá, seja qualquer um, em qualquer grau de inteligência, por exemplo, os mortos, agora vai vir o Dia dos Mortos, né? Como a escola, o seu mestre dizia que pensar neles era necromancia. Eu não sei como a gente vai esquecer aquilo que foi importante, né? As memórias. Porque o mental, ele é memória. Ele é basicamente feito de substância rememorativa. Memórias, pensamentos.
Esses mortos, por exemplo, se dá um temporal aqui, uma tempestade, eles sentem tremer da mesma forma que eu dei exemplo lá no vídeo de ontem, o anterior a esse, que você está sentindo um tremor aqui, você não sabe se é uma bomba de uma guerra que está estourando num país vizinho, ou se é um abalo sísmico aqui ou lá. Aí você ignora, por não entender, não se informa, e vida que segue. Eles também é assim. Então, o plano físico, o planeta Terra, não influencia muito. Inclusive até na questão dos vícios. Eu conheço pessoas que fumavam há 10 anos e já estão há 10 meses sem fumar. Então, você não leva, se você não quiser, impressões dessa vida. Como você não vai levar dinheiro, carro, posses, filho, mulher, marido, trabalho, por mais forçado que você foi, por mais que você foi econômico, acumulador, você não vai levar nada, nem seu corpo. O que vai então de você? Suas memórias e a sua consciência, que já está onde está. Só que dizer que aqui eu vou receber tudo só vivendo na Terra, só porque algumas representações, nem tudo tem aqui fisicamente materializado, tem coisas que nem podem. Né? Por exemplo, imagina o dinossauro voltar de novo lá do astral, onde está seus registros, porque são animais, foram animais, e voltar para cá a partir dos ossos, a partir de um DNA, né? E algum geneticista fazer essas coisas. Não dá mais certo, entendeu? E são seres de lá, foi criados pelo homem. Saíram do chakra humeral do homem. Aquilo, não dê as costas para o seu inimigo. Qual? Os inimigos que você mesmo cria com a sua mente e suas emoções. Mas não quer dizer que os planos desses lugares são culpados. Mesma coisa. Se acontecer um crime ou um acidente fatal numa rodovia ou numa casa, a casa continua a casa, a rodovia continua a rodovia. Limpa-se e a festa continua. Está pronto para uma próxima. Então tem muita coisa a falar nesses aspectos sobre a Terra, por que ela não é contada. Porque é o seguinte, aqui na Terra, aquilo que, por exemplo, Atman manda para a Terra como código de linguagem, união. A união você vai entender casar, ter família, minha casa, ser único, só minha casa, só meu sobrenome, só eu, né? O ego querendo ser eu. Só que o dia que ele entender o que é ser eu, tiver a compreensão do eu, ele deixa de ser ego, ele desaparece, é um fantasma que se apaga, como uma estrela que explode e se acende uma estrela lá no céu. Quando você nasce, a estrela apaga e você nasce aqui. Não é que ela se apaga, ela se torna uma anã. Aí o que acontece? Eu não consigo entender o código de linguagem porque eu não quero entender. Budi fala em amor, aqui eu entendo paixão. O mundo abstrato, a mente divina diz ancestralidade cósmica. Chega aqui, vira a constelação familiar, entende como campo. Ao campo me deu uma inspiração. É os ancestrais, a ciência também. Pega isso na questão do DNA. Aí ficam brincando com bonequinhos, ficam brincando com genética nos laboratórios, e assim que a nossa vida é feita. A gente não sai desse buraco, dessa rodinha de hamster. Fala assim, emoção aqui é guerra, aqui é tudo dói, aqui é tudo choro, ou quero festa, sextou. O etérico fala em vida, você acha que é dieta. E o plano físico quer ação, você quer sombra, ou trabalhar demais. Então você não entende, nem aqui a gente se entende. Já notou que a gente se conversa, por exemplo, eu estou conversando agora, eu sou um ser físico, nesse momento, não estou no astral, não estou no mental, não estou no causal, mas vocês possam não estar me entendendo. E eu estou falando a língua de vocês. Imagina, o código de linguagem de vocês, e vocês
por direito próprio, né? Ninguém tem direito, né, obrigado a evoluir, não existe obrigação nenhuma. E vocês acabaram entendendo o que eu estou falando na própria linguagem ou idioma de vocês. Então, eu acredito que dá para fazer bastantes reflexões aqui nesse vídeo, né, do porquê que a Terra não é tão importante assim, que os seres físicos, eles são uma experiência, porque tudo tem que gerar sete. Até tinha Seventh Son of Seventh Son, sétima filha da sétima filha. Essas lendas têm um sentido para uma família representar o cosmos. Sete pessoas seriam boas representações. 7 dias da semana. 7 vezes 3, né, os 21 dias, o ciclo feminino está ligado à Lua. Só que a Lua está ligada ao etérico, não ao astral. O átomo está ligado ao Sol. O Bud ao Mercúrio. O mental concreto, o causal dos registros, tanto é que está lá nos esperando, é o planeta Vênus, está sendo preparado para nós como a mente divina. Nós não temos ainda, não entendemos a morfalidade. Então, o que ele acontece? Ele fica quietinho lá, se preparando, representando a mente divina. Tanto é que Lúcifer, né, o que caiu nos dando a mente, pertence a Vênus. Era uma hierarquia venusta. Marte, e daí tem outra hierarquia, também está dentro desse contexto, fazendo contraponto com Vênus. Tanto é que a gente vê Vênus, Marte, homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Isso é um arquétipo. A Lua pertence ao contexto etérico, né? Águas, já teve muita água, caiu na Terra, devastou a Terra, agora a Terra está com a água da Lua. Veja quanta coisa, né, que nem eu mesmo nunca tinha ouvido falar, estou falando agora, ouvindo de mim mesmo. E é isso que nós estamos fazendo aqui, para sair dessa maia, que é Gaia, Geia, para sair desse contorcimento, porque a Terra, gente, ela não é nem geométrica, ela não é nem esferoide, ela é geoide. Sabe o que é isso? Distorcida como a mente que não a entende. Paz e vencel a todos.